Hoje vocês vão cansar de me ver. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para ouvir a palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus, esse lugar é teu. Esse lugar só o Senhor pode falar. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, ao teu sangue que foi derramado sobre as nossas vidas. Te glorificamos, Jesus, pela salvação, pelo poder que há no teu sangue, pela ressurreição, e porque podemos crer e esperamos pela tua volta. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Ela é suficiente e nós cremos que nela há verdade, nela há direção para as nossas vidas. E hoje nós esperamos por ela, transformando, moldando o nosso coração, nos equipando para falar aos corações daqueles que precisam, para trazer a nós direção, correção, tudo o que precisamos para caminhar e parecermos mais contigo, Jesus. Eu te peço, abre as mentes, abre os corações, tira toda a preocupação, tudo, Senhor, que hoje não é para louvor e glória do teu nome. Senhor, tudo que vem trazer perturbação, tudo que vem trazer desacordo com a tua palavra, Senhor, eu te peço que o Senhor tire do nosso meio. As mentes que estão aqui preocupadas, ansiosas por algo, chateadas, Senhor, eu te peço, Deus, toma conta, porque hoje é um dia que nós tiramos para louvar e engrandecer o teu nome, para contemplar as tuas maravilhas, para celebrar o Senhor em nosso meio. Então nós não aceitamos, Senhor, atitudes, nem nada que possa tirar a glória do Senhor deste domingo, desse culto, em nome de Jesus, amém? Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Obrigada. 2 Timóteo, capítulo 3, são 17 versículos. Hoje eu quero falar da importância da palavra de Deus nos últimos dias. E esse texto vai falar sobre os últimos dias. Vamos ler. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu,
e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta quase que se despedindo, né? O contexto dessa carta, Paulo já está no fim de sua vida, já está lá nem conseguindo mais visitar ninguém, pedindo que Timóteo venha, porque ele sente que vai morrer. Mas ele sabe do contexto que está ali havendo em volta de Timóteo, sabe como está sendo abaladas as estruturas do Evangelho, estão sendo abaladas as estruturas do Evangelho, e ele se preocupa com Timóteo. E aí ele vem dizendo tudo isso: olha, os últimos dias virão, e serão tempos difíceis. E aí ele dá uma lista, que eu até fiquei cansada, tive que pegar fôlego aqui, porque é são muitos adjetivos para as pessoas dos últimos dias, adjetivos ruins. Mas você percebe nessa carta que ele tem algumas listas, né? A lista dos homens dos últimos dias, mas a lista também, a partir do versículo 10, dele, dizendo: mas você que tem visto de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha perseverança. E ele também vai dando a lista daquilo que Timóteo precisa atentar. E também tem uma lista do que a Bíblia, que é a salvação para os últimos dias, pode fazer por Timóteo. E ele diz: se apegue à palavra, permaneça naquilo que você aprendeu, Timóteo, desde a sua infância. Permaneça naquilo e lembre-se de quem você o aprendeu, porque ele está falando dele mesmo. Então ele vem dizendo, e torna isso inspirador para você, porque vai haver perseguição. Você vai ser perseguido como eu fui. E Paulo diz assim: porque todos os que querem viver em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele já anuncia que haverá a mesma perseguição para Timóteo, mas ele encoraja Timóteo a focar no testemunho de Paulo. Olhe para mim, veja todas as aflições, em todas o Senhor me livrou. E aí você para pensar: como assim, né? Ele está lá preso. O que seria o livramento? Nós vamos ver aqui. Todas o Senhor me livrou. Timóteo, você vai ser perseguido, mas lembre-se, a palavra, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e ela vai te tornar perfeito e perfeitamente apto para a obra de Deus. E hoje eu quero destrinchar aqui um pouco com você essas 3 partes do capítulo 3 de 2 Timóteo. Primeiro, nós precisamos lembrar que nós temos que reconhecer que os tempos difíceis que são mencionados aqui são os que nós vivemos hoje também. Só vai ficar cada vez mais, como a Bíblia diz, né, como dores de parto, as contrações virão, elas só vão ficar um pouco mais apertadas. Mas as perseguições virão sobre nós. Hoje nós aqui, no nosso país, não vivemos tanta perseguição como em alguns outros países já vivem. Já é vivido. E eu também não sei te dizer, porque eu não posso prever o futuro, mas pela palavra, as coisas ficarão mais apertadas para nós. A tendência é essa. Então, os tempos difíceis estão à nossa porta. E no versículo 1, Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, o que nós temos que entender é que estamos caminhando para os últimos dias. Essa é uma verdade que nós cristãos temos como esperança. Pode parecer loucura, mas eu não sei quantos aqui estão comigo aguardando que o Senhor venha nos buscar e crendo nessa verdade.
Então, quanto mais apertado ficar, mais feliz o meu coração se tornará. Porque mais rápido, breve o Senhor virá, e breve eu estarei com Ele, breve estaremos face a face, breve estaremos reinando com Jesus. Então, ao invés do nosso coração viver triste, ansioso, perplexo diante das coisas difíceis que estamos passando, precisamos ter esperança, alegria e principalmente anunciar a salvação, anunciar aquele que vem. Esses dias eu estava com o meu filho, fui comprar um short para ele numa loja. Quando a gente chegou na loja, estamos olhando ali na arara, o vendedor veio chorando. Adorei. Aí o Bernardo olhou para mim, eu falei assim, tá tudo bem? Parei de na hora olhar o short. Short não é importante. Tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem. Aí eu enxugava os olhos. Pode falar. Eu falei, não, primeiro eu quero saber, posso te ajudar de alguma forma? Não, não pode. Eu falei, olha que eu posso, hein? Aí ele ficou quieto, não falou nada. Aí ele falou assim, esses shorts aí estão por tanto, se você levar 2. Eu falei, vamos lá experimentar, que agora eu quero entrar na loja. Experimentou, não gostou, ele sumiu. Quem veio me atender foi outra pessoa, eu fiquei procurando por ele, enrolando lá, não gostei desse não, veste mais um. Por fim, não levamos nada, não gostou de nada e o vendedor também sumiu. Atravessamos a rua, fomos no shopping. Estou lá andando no shopping. Quando eu estava ali no sinal para atravessar, eu falei para Bernardo assim, o Bernardo falou para mim assim, esse rapaz que estava chorando já jogou no time que eu jogo. Eu falei, é mesmo? É, mas ele é bem mais velho. Conheço ele porque ele era muito bom. E aí o pessoal fala dele. Eu falei, que legal, e você não tem nada para entregar para ele? Aí ele, eu não sei o que ele está chorando. O adolescente, né? Ali tentando vencer a vergonha. E aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, se tivesse alguém se afogando na sua frente, você tivesse uma boia, um macarrão, uma boia de braço, qualquer coisa, você não jogaria para essa pessoa? Aí ele falou, jogaria. Eu falei, mas vai que essa pessoa acha que você está jogando uma boia furada. Vai que essa pessoa acha que você está brincando de jogar boia. Você vai se preocupar com o que essa pessoa está pensando sobre o que você está fazendo, ou você vai jogar a boia? Aí ele falou, vou jogar a boia. Eu falei, então, o Evangelho é a verdade para a vida de qualquer pessoa. Não é assim, se encaixar com o que ele está passando. Vai encaixar. Então eu vou falar para você rápido. Qual o texto que vem na sua mente agora para dar para ele? A ele. Jeremias 29:11. Aí a gente abriu, que a gente já conhecia o texto, é um texto que Bernardo já usou na vida dele. Sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de não vos causar dor, mas de te dar um futuro. Eu falei, você vai entregar essa palavra para ele, nós vamos lá comprar sua bermuda na outra loja, na volta nós vamos passar aqui, você vai entregar essa palavra para ele, você vai dizer, eu não sei o que você está passando, mas essa palavra já fez diferença na minha vida, e ela já me salvou de tristezas, eu não preciso saber o que é, mas eu quero te dizer, sou eu que sei os planos, e o Senhor diz isso a você hoje. Você vai dizer para ele? Eu falei, você conhece ele do basquete. Nós precisamos discipular no caminho, né? Eu não posso chegar para ele e falar assim, vai lá falar para ele. Eu estou ali junto, eu estou treinando. De certa forma eu estou treinando, eu estou ensinando. Fomos e voltamos. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu falei assim, tchau, Deus te abençoe. Peguei o meu celular, está aqui o texto. E fui embora para o carro. Te encontro em casa, porque ele estava de bicicleta. E fui embora. Senhor, capacita meu filho, é o Espírito Santo que vai falar, tira a vergonha dele. E teve uma coisa que eu falei para ele. Não se envergonhe do Evangelho, porque ela é verdade. Ela é verdade. Você vai dizer para ele a verdade. E o Espírito Santo vai fazer o resto. Fui para casa. E estou esperando ele chegar, né? Aquela mãe nada controladora. Nem queria estar lá do lado dele para ver como é que ele falou. Mas eu não estava.
Ó, como é que eu estou melhorando. E aí veio ele. Falei, e aí, como foi? Ah, falei com ele. Aí disse tudo aquilo, parecia até que ele tinha decorado. E falei para ele que eu ia orar por ele. Falei, isso. E agora a obra do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Gente, isso é aliviador. Porque imagina assim, não, agora você falou, agora você tem que convencer ele. Vai caminhar até ele aceitar Jesus. Não. Você simplesmente foi lá e disse algo que é a verdade, pela palavra de Deus. Você admoestou uma vida, você trouxe luz e clareza. E agora o Espírito Santo é quem faz a obra. A única coisa que ele disse no final é: busque a Deus onde você estiver e você vai ver que Ele existe. Essas sementes nós precisamos lançar. A palavra é a verdade, a gente precisa se garantir nisso. E aí o texto, voltando aqui, Paulo vem trazendo: a Bíblia é a verdade, fale dela, Timóteo, ela vai ser suficiente para te livrar da perseguição. E aí vem a lista, as evidências de que estamos nos últimos dias. Você repara que começa essa lista com egoístas, avarentos, e aí vem falando um monte de coisa: orgulhosos, arrogantes, traidores, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. E muitas vezes nós olhamos para essa lista e dizemos: fulano, beltrano, não é? Não conseguimos nos ver. É bom mesmo que cada vez nos vejamos menos nessa lista. Mas nós precisamos lutar contra elas, contra essas características no nosso coração. Porque nós não queremos ser os homens dos últimos dias dessa lista. Nós queremos ser os homens dos últimos dias remanescentes, que vão falar do real evangelho e do poder de Deus, mas que não vão carregar essa lista. E se você reparar, aqui é uma lista de amor próprio, de egoísmo, né? De ego carregado, orgulhosos, convencidos, implacáveis. Ninguém me deterá. Eu sei tudo sobre tudo. E aí a gente às vezes para pensar: eu não sei tudo sobre tudo. Uma falsa humildade que temos. Mas quando alguém, ou a própria palavra de Deus, vem falar sobre nós e nos admoestar, nos corrigir, nos trazer direção, aplainar o nosso caminho, trazer retidão e justiça para o nosso caminhar em Jesus, nós não aceitamos muito. Nós ficamos feridos. E a pergunta que eu te faço é: como tem sido o seu coração revelado diante de você mesmo quando você é corrigido pela palavra do Senhor, quando algo forte vem sobre você que você precisa mudar, você se justifica, você põe culpa nas pessoas, ou você aceita a correção do Senhor e diz: eu preciso mudar isso, eu preciso quebrar isso em mim, eu não quero ser essa lista. E essa lista mostra que o amor existe, mas está depositado no lugar errado. E a gente tem que ter muito cuidado com o que nós temos ouvido nos últimos anos sobre o amor venceu, ou isso é amor, porque o amor colocado no lugar errado não é o amor de Jesus, não é o amor que Deus é para nós, e nem o que Ele quer que nós sejamos. Então pode estar parecendo amor, mas não é. O amor depositado no lugar errado nessa lista, ele se torna orgulho, ele se torna egoísmo, ele se torna avareza, ao invés de generosidade, amor ao próximo, altruísmo, mansidão. E Paulo diz: foge destes também. No versículo 5, diz: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Essa piedade, toda vez que entra piedade na Bíblia, a gente fica assim: é o que? É pena, né? Misericórdia? Não, a piedade aí está dizendo, é sobre a religião, sobre a vida com Deus. Tem forma de vida com Deus, mas não tem vida com Deus. Tem forma
de alguém que tem Deus, mas nega o poder de quem tem vida com Deus. Ou seja, a maneira de viver não é o fruto do que você diz. Ontem a gente estava assistindo The Chosen, aí vê a encenação do texto da figueira, que ele amaldiçoa a figueira. Jesus. É isso. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não tinha fruto. Mas não era a época do fruto. Por que Jesus foi colher figo no dia que não era para colher figo? Porque as folhas evidenciavam que tinha. As folhas da figueira estavam dizendo: aqui tem figos, venha colher os figos. E quando Jesus chegou lá, não tinha figo. Então ele falou assim: ai de você, aquilo foi um ato profético, que mostra que dá fruto, mas não dá. Ai de você que aparenta frutificar, mas não tem nada que preste. Desculpe estar sendo pesada, mas nós precisamos considerar que estamos nos últimos dias e precisamos nos alertar para aquilo que o Senhor vem nos ensinando. Então, o amor colocado no lugar errado, ele traz falta de frutificação e nos faz viver uma vida que aparentemente mostra Deus, mas na hora do fruto não gera vida. É como se eu fosse ensinar ao meu filho, falar de Jesus para alguém, e estar em casa chorando com medo do dia de amanhã. É como se eu ensinasse ao meu filho: fale de Jesus, e eu não falo, eu não sei da verdade, eu tenho medo de falar, mas eu quero que ele faça. É como se eu quisesse empurrar alguém para servir a Deus, mas eu não estou ali fazendo junto. Eu estou cuidando da minha própria vida, porque já fiz muito. Não. Ai de nós, que aparentamos frutificar, mas o fruto não permanece. São frutos perecíveis, mudinhas, que são arrancadas facilmente, que o vento leva. Então, precisamos ser constantes, fortes, firmes, porque nós guardamos, carregamos aquele que tem a verdade. Então, os dias maus virão, sim, mas eu sei quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu sei que Ele é maior do que o que está no mundo, e Ele está em mim. E nós precisamos crer naquilo que lemos. Em 1 Timóteo 1:7 diz que o poder é a presença do Espírito Santo. Aí é que está. Eu já falei isso para algumas pessoas, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu venho percebendo isso. O avivamento, né, o fogo do Espírito Santo para a era atual, não vai ficar apenas em sinais e maravilhas. Porque houve um avivamento que eu mesma participei e vi com os meus olhos. Muitas coisas aconteceram. E eu já ouvi algumas pessoas hoje, quase 30 e poucos anos depois, dizendo: por que não vemos mais? Por que as pessoas não caem mais no poder? Onde estão os demônios que antes se manifestavam no meio dos louvores? E aí há duas respostas aí para essa pergunta. Uma é: será que estamos mesmo manifestando a presença de Deus? Porque onde Ele está, o diabo não consegue. E essa é uma pergunta. Ou, você quer ver? Você precisa ver alguma coisa acontecendo? Isso é muito raso. Porque o que nós devemos querer mesmo é o poder do Espírito Santo, não para ficar curando enfermos e libertando vidas. Isso vai acontecer. Porque se você tem o poder do Espírito Santo, você vai agir na palavra e Deus vai se manifestar ali. Mas você precisa querer perseverar, mesmo em tempos difíceis. O tempo da perseguição, o tempo onde as pessoas vão te estrangular, vão falar para você que você não tem espaço, vão dizer para você que a sua fé é morta, vão dizer: cadê o seu Deus?
que disse que ia voltar e não volta nunca. Olha, a Bíblia diz que isso é blasfêmia. A Bíblia diz que são feiticeiros que falam essa frase. Porque eles estão falando, esse Jesus aí que vocês estão dizendo, não volta nunca. Cadê? Vocês estão crendo em algo que não existe. É como se tirasse o real poder da ressurreição. Porque é porque ele vive que nós cremos que ele voltará. Então Jesus voltará. Você precisa cada vez mais dizer essa verdade, não só para você, mas para o mundo. Jesus voltará. O dia do Senhor não são como os nossos dias. O dia do Senhor, 1000 dias é como um dia. Não é isso que a Bíblia diz? Então espere, ele virá. Mas vigie, prepare-se para esse dia. E é através da palavra que nós conseguimos fazer isso. Fuja das falsas doutrinas e dos falsos mestres. Quem são os falsos mestres e o que eles pregam hoje? Os falsos mestres estão destruindo a fé do povo desde essa palavra escrita, desde essa carta. Os falsos mestres são as pessoas que têm o amor para si e que desejam iludir as pessoas. Agora olha lá. Os falsos mestres não vão conseguir iludir todas as pessoas. Quem que eles vão iludir? Eles vão iludir os incautos. Quem são os incautos? São os que não têm cuidado, o que não conhece porque são imprudentes, os que não têm cautela. Então, Shalom, o Senhor tem dado para nós um presente. Se você é membro dessa igreja, sinta-se presenteado por Deus com o estudo da Bíblia que está sendo oferecido aqui. E talvez você esteja falando assim, mas não chegou ainda no estudo, né, Vivian? Por enquanto eu só estou aprendendo como estudar. Eu não queria dizer para você que não vai chegar muito nesse dia, não. Porque você precisa aprender a estudar. Você já está estudando? Ou você vai esperar alguém te ensinar? Porque aqui está dizendo o seguinte, essas pessoas estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar no conhecimento real da verdade. Vamos treinar e nos esticar a sair do lugar de sempre aprendendo. E aí, desculpa, óbvio, a gente vai sempre aprender, né? Como alunos, nunca seremos. Mas que tal você ser a que ensina agora? Que tal você ser aquela pessoa que lê e o Espírito Santo já te revela, e não sempre dependendo, alguém me explica, não há problema nisso, tá? Não há problema em você ter dúvidas, pelo contrário, o Augusto vai brigar comigo, o pessoal não vai mais tirar dúvida. Tirem suas dúvidas, mas preparem-se para o lugar de que você vai agora receber revelação do próprio Espírito Santo. E abra a sua Bíblia e comece a ler, porque por essa apostila, que já estamos quase na página 150, ou se já não passamos dela, já te dá um caminho lindo, maravilhoso, que eu estou de camarote assistindo. Meu marido não é escritor, não é. O Espírito Santo está conduzindo a escrita dessa apostila de uma forma que nós não estamos crendo. É coisa de 1 hora, irmãos. 1 hora ele sentado ali escrevendo, e eu não estou falando isso para a glória dele, não, vocês conhecem, mas o que eu estou dizendo é que vocês peguem o que está acontecendo um movimento sobrenatural. Não é possível que uma pessoa, principalmente como Augusto, que não é prático, que não faz as coisas de qualquer jeito, em 1 hora escreva a quantidade que está sendo escrita. Isso é revelação do Senhor. Então abre a apostila e leia, porque o Senhor está sendo revelado ali. Talvez você ainda não tenha aberto, e isso é uma chamada de atenção. Abra e leia. Aquilo não é uma Bíblia não, irmãos. A Bíblia é aqui. Aquilo é só um caminho para te direcionar ao que o Senhor está falando de púlpito. O Senhor está nos conduzindo ao ensino, já estamos em quase agosto. Talvez você ainda não tenha iniciado isso.
mas esteja querendo ver sinais e maravilhas, esteja querendo ver conversões, esteja perguntando por que não vemos algumas coisas aqui, e o Senhor está querendo nos juntar no coletivo, para aprender sobre Ele, para ler a verdade, para nos fortalecer, porque os últimos dias nos sobrevirão, e serão tempos difíceis, e não vai adiantar a gente ter visto o surdo ouvir só, nem o coxo andar só, porque já houve esse momento, e olha, muitos de vocês que já passaram por isso, olham para trás e veem quantas pessoas viram esses sinais, e hoje não estão na presença do Senhor, porque só isso não é suficiente. Versículo 5, tem a aparência da piedade. Os falsos mestres iludem pela aparência também. Os falsos mestres têm um carisma, ou têm, não estou dizendo que todas as pessoas que têm carisma são falsos mestres, até porque eu estaria falando contra nós mesmos, somos pessoas simpáticas que falam, mas os falsos mestres costumam ser assim. Por quê? Porque eles olham o que você precisa e te dão aquilo que você quer ouvir. Não corrigem, não confrontam, porque querem ser amados, querem ser aclamados, mas a verdade é que a palavra de Deus é suficiente. Então, se eu sei que você está em pecado, eu vou abrir em Mateus 18 e vou ler para você. Se um irmão quiser ser corrigido, que ouça para o outro, que ouça do outro irmão, aleluia, a correção. Então, se você sabe que alguém está em pecado, você viu, você conhece o pecado, e aí, gente, não pense só naqueles pecados, né, absurdos. Está fora. Olha, isso não. Isso você está sendo egoísta. Isso aqui você está sendo ingrato. Olha, isso aqui você está sendo cruel. A correção do Senhor vem pelos verdadeiros mestres, por aqueles que conhecem a verdade e sabem por qual caminho você está indo. Então, irmãos, eu amo quando alguém vem falar na minha vida algo, olha, eu estou reparando, normalmente são meu marido, meus pais, minhas amigas, e falam assim, estou reparando isso aqui. Não está muito de acordo, não é isso que Deus quer para a sua vida. E eu me sinto o quê? Amada, equipada, preciso mudar, alguém está olhando, alguém está vendo, alguém acredita no que Deus tem para a minha vida e me corrige, me põe no caminho, aleluia. Amém. Então não se impressionem hoje com líderes que venham com carisma, com aparência, mas sim aqueles que buscam a verdade e dão fruto. Agora, fruto, irmãos, olhem o fruto dos líderes. Olhem o fruto daqueles que te dizem que Jesus é real. Olhem o fruto daqueles que dizem, em Jesus há poder. Olhem o fruto daqueles que dizem, o Senhor pode transformar. Porque como eu digo para alguém que o Senhor pode transformar a sua vida, a sua família, se a minha família não é transformada? Como eu posso dizer para alguém que o Senhor pode mudar a realidade do seu casamento, se o meu casamento não mostra a verdade do que Jesus pode fazer? Vocês estão comigo? Como eu digo para alguém, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar o seu caráter, Ele é o único que pode, se o meu caráter não é mudado? Se o meu caráter não é lapidado, se eu não me permito ser moldada pelo Senhor, está entendendo? O fruto é isso, saúde, amor. Tadinha, você está com frio? Alergia? Sim. Como eu posso dizer, Jesus pode transformar o seu caráter, se o meu não é?
Então, a gente percebe que às vezes tem algumas dificuldades de algumas pessoas. Eu não sei se eu quero pregar. Eu não sei se eu quero dar essa aula. Eu não sei se eu posso falar. Eu não vou ler esse texto, não. Irmãos, isso é um treinamento para nós. Precisamos ser moldados. Ou você acha que tudo que nós pregamos aqui em cima, nós vivemos de fato? Precisamos buscar viver. Mas, às vezes, eu estou aqui falando e ouvindo a caixa de som e o Espírito Santo está assim. Então, você vai ser a primeira. Mude. E isso não quer dizer que eu sou um fariseu mulher. Como é que é fariseu mulher? Farisaica? Fariseia? Mentirosa? Não, isso quer dizer assim, opa, isso eu preciso. Porque nenhum de nós é totalmente apto e totalmente preparado. Mas busquem aqueles que, errando, querem acertar. Desejam ser transformados. Esses são os que vocês precisam olhar e ter como liderança. Permanece, Timóteo, firme no que aprendeu. A fidelidade ao Senhor exige constância e coragem. E eu falei isso para o Bernardo naquele momento. Eu falei, filho, o evangelho precisa ser com coragem. Não se envergonhe. Não se acovarde. Porque as pessoas precisam da verdade. E o primeiro sentimento que o inimigo das nossas vidas e de Deus vem colocar no nosso coração para que alguém não saiba a verdade é a vergonha, é o medo, é o... se não acontecer nada. Esse pensamento você tem que falar assim, eu destruo esse pensamento em nome de Jesus, isso é uma mentira. Porque eu creio no meu Jesus... Eu creio que Ele ressuscitou, eu creio na verdade da sua palavra, e o que eu vou dizer para Ele é só a verdade. É como se você dissesse para o seu filho, não coloque o dedo na tomada, porque você vai tomar um choque. Não, tadinho, deixa ele brincar, talvez ele vendo seja melhor. Tem pais que são assim, eu prefiro avisar. A mesma coisa. O que hoje é negar Jesus? Negar Jesus não é dizer assim, eu não acredito em Jesus. Isso é um nível péssimo de negação, com certeza, muito claro. Mas, sutilmente, estamos sendo levados a negar Jesus com o nosso coração. Quando, no ensino da palavra, nós começamos a... Só que quis dizer isso mesmo? Gente, pelo amor de Deus, né? Quando nós começamos a ter esse tipo de comportamento com a Bíblia, isso foi verdade mesmo? Mas isso aqui foi muito tempo atrás. Esse tipo de comportamento, ele induz a te mostrar que você precisa de ajustes mentais na palavra. Então, ajuste a sua mente. Quando você começar Isso aqui é a verdade. Quando você começar a desconfiar da palavra, quem está precisando de ajuste é você. Quando estamos querendo desistir, são pensamentos malignos que vêm sobre nós. E aí, se você parar para pensar, o que te faz desistir é quando você está colocando o amor no lugar errado. Você talvez queira receber reconhecimento, talvez você queira receber louros, talvez você queira ver o que você está construindo acontecer. Mas o fato é de que a obra é do Senhor. Sempre. Temos ouvido muito sobre os donos da igreja, né? E nós, pastores dessa igreja, sempre temos a preocupação, porque como somos os plantadores dessa igreja em Niterói, não queremos que pareça que somos os donos dessa igreja, porque não somos. Temos muito temor de dizer que o Senhor nos escolheu para iniciar esse trabalho, mas com certeza daqui a 50 anos, eu vou ter 93, então talvez eu nem esteja aqui. E eu sou a última dos pastores ali, eu sou a mais novinha. Então daqui a 50 anos, quem vai estar cuidando dessa igreja?
menos do que 50 até, tá, irmãos? Só falei 50 porque eu fiz a conta rápido aqui. A obra é do Senhor. Eu não posso ficar presa em quem vai tomar conta. A palavra me diz: Timóteo, aqui eu estou indo embora, mas olha só, permaneça aprendendo aquilo que eu te ensinei. Timóteo, você lembra que eu fui perseguido? Você viu eu enfrentando lá em Antioquia, Icônio e Listra, e em todas o Senhor me livrou, lembra disso? Então continue, não pare. Então a perseverança e a desistência é uma forma de negar a Jesus. Não desista. A Bíblia sempre é suficiente. E aí nós entramos na terceira parte, que é a inspiração, o valor e a utilidade da Escritura. Irmãos, luz na escuridão, o título que eu dei para essa mensagem, porque estamos vivendo tempos de trevas, mas existe uma lanterna bem forte e potente, que não só vai iluminar o nosso caminho, mas também vai trazer segurança para quem estiver ao nosso redor, porque estaremos apontando. Você já esteve num lugar escuro? Obviamente já. Faltou luz na sua casa, ou você está num caminho que você não conhece. Uma vez a gente foi atravessar, a gente estava hospedado num hotel, que a gente precisava atravessar para o outro lado do bairro, e era por um túnel, você tinha que ir caminhando. É um túnel que não passa nada, só passa gente mesmo. Aí a gente lá com um carrinho de bebê, um monte de criança gritando dentro do túnel, que é sempre divertido, aquele eco, umas goteiras assim. E teve um momento, porque o túnel fazia uma curvinha, que a gente não via mais, mas tinha ali uma iluminaçãozinha bem fraquinha. E a gente ficou com aquela sensação assim: gente, esse túnel vai dar onde? Que medo! Será que é aqui mesmo? Que a gente nunca tinha ido. E aí, quando a gente virou mais um pouquinho assim, a abertura do túnel trouxe aquela clareza, e a gente falou: ah, é ali mesmo. Você imagine se você está nesse lugar de escuridão, e a gente não tinha, mas a gente tem aquela lanterna forte, ou vem o farol de um carro, você vê, né, com segurança para onde você está indo. E essa é a palavra de Deus, nos tempos difíceis que estamos vivendo. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diz isso no Salmo. O salmista compara a palavra como lanterna, luz, porque dá clareza, segurança, eu consigo ver aonde eu estou indo. E nós não podemos deixar de lembrar disso. A Bíblia é suficiente, então ajuste a sua mente. A igreja precisa se voltar para o ensino bíblico. E isso, irmãos, não é uma opção para esses dias. Por isso eu estou te dizendo, se você é membro dessa igreja, Shalom, sinta-se presenteado pelo ensino da palavra de Deus e pelo que está sendo dito aqui. E entre no fluxo do que o Espírito Santo vai fazer, porque eu não sei para onde o Senhor está nos levando. O que eu sei é que aonde nós vamos chegar, preste atenção nisso, aonde nós vamos chegar como igreja, vai precisar haver entendimento bíblico. E quem não está fazendo isso, vai ficar para trás. Entre no fluxo, estude. 2 Timóteo 3, versículo 14, diz: permaneça, resista e prossiga no caminho da verdade. Permaneça, resista e prossiga. Muitas vezes nós permanecemos, mas não prosseguimos. Por quê? Porque no meio tem que resistir a algo. Se você estiver andando, parado numa fila, e alguém chegar assim do seu lado e encostar em você, você não vai cair. Você vai resistir para o outro lado. É sobre isso. A palavra nos dá resistência. Os ventos de doutrinas que levam muitas pessoas à perdição é para os incautos.
Muitas vezes nós ouvimos coisas e a gente fala assim, ei, isso aí não é Bíblia não. Por que sabemos que não é Bíblia? Porque conhecemos a Bíblia. A gente não fica assim, ai, será? Não, não há dúvida, você já conhece a verdade. Então, eu queria abrir aqui em Romanos 16, rapidinho. Romanos, capítulo 16. Vamos ler o versículos 17 e 18. Diz assim: Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Perceberam os falsos mestres aqui novamente? Eles têm palavras que agradam, mas no fundo eles estão buscando o próprio ventre. Em Efésios 4, vamos abrir aí também, Efésios 4:14. Escola Dominical, Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Percebem? Paulo de novo alertando aqui a igreja, não sejamos infantis, cresçamos na palavra, porque se você está sempre aprendendo, vem um vento de doutrina, você é levado, e é por isso que precisamos nos arraigar. Percebe a necessidade do ensino bíblico e de que a Bíblia é necessária para esses dias que estamos vivendo? E por último, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, 2 Pedro 2,14. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, em algumas versões, malditos. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Se você está andando com pessoas ao seu redor que estão buscando mais agradar o próprio ventre, foge destes. É o que a palavra do Senhor diz. Porque você pode ser levado, descuidado. Então a Bíblia, ela é a verdade, ela é a vida, ela é poder. E ela é suficiente para te ensinar, para te corrigir, para te instruir e para te equipar. Minha filha esses dias apareceu lá em casa, mamãe, estou com medo. A do meio. Não consigo dormir no meu quarto, estou com medo. O que você assistiu? Eu assisti o filme da pastora que tomou um negócio na cabeça. E eu, por que você foi assistir esse filme? Achei que era de Deus. É de Deus, mas uma tragédia. Tudo bem, o Senhor recuperou, mas a criança de 9 anos, ela acha que qualquer pessoa com um pedaço de vassoura agora na mão, de cabo, vai tacar na cabeça dela e ela vai morrer. Vai ficar lá. Falei, filha, não assista essas coisas. Eu achei que podia, o Bernardo me botou para assistir. Falei, tá bom. Vem cá. Comecei a ler. Senhor, se alegrem todos os que confiam em Ti. Cantem júbilo para sempre, porque Tu o defendes. E em Ti se gloriem os que amam Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da Tua bondade. Quem me deu essa palavra para minha filha? Vocês acham que eu sei esse texto de cor? Não sei não. Eu falei, Senhor, tem que ter um salmo para essa criança. Quando eu comecei a ler esses 2 últimos versículos, a fisionomia da menina fez assim, ó. Coragem. Quem te defende é o Senhor. Ele é seu escudo. A palavra de Deus, você está entendendo? Nada que eu dissesse a ela seria mais suficiente do que isso. E obviamente depois eu botei a mão no coração, Senhor, então esse poder do Senhor ser o nosso defensor, venha sobre ela, dando paz, dando segurança.
E ela voltou para o quarto dela e dormiu. O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra é suficiente para você equipar, para você instruir, para você ensinar. Mas se você não tem a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe onde pode ter um texto que fale do Senhor ser o seu escudo, você precisa começar. Porque como você vai falar do Deus que transforma, do Deus que te defende, se você nem sabe se é isso mesmo? Luz na escuridão é a palavra do Senhor. Os tempos difíceis virão. E eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Perilinho, dá uma ajuda aqui para mim, por favor. Feche os seus olhos. Eu não vou te chamar aqui à frente, porque eu creio que essa palavra foi para todos nós. Também não quero expor você no sentido de, você que não tem lido a Bíblia, vem aqui na frente. Não é necessário isso. Mas você sabe aquilo que você precisa começar, a se mover naquilo. Seja na lista dos homens dos últimos dias, seja naquilo que a palavra de Deus pode trazer para a sua vida e você ainda não tem feito. Eu te peço que o Espírito Santo, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, venha agora conduzir o pensamento dos meus irmãos, trazendo a eles clareza daquilo que precisa ser moldado, daquilo que precisa ser transformado pelo Senhor. É o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem nos motiva. Mas nós precisamos dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso ser mudado. Eu reconheço que eu estou sendo egoísta, que eu estou sendo implacável, que eu estou tendo dificuldade de lidar com a correção. Estou tendo dificuldade, Senhor, de ser generoso. Estou pensando muito naquilo que eu posso perder e naquilo que eu preciso ganhar. Ou a sua oração também pode ser: Jesus, eu estou tentando ler a Bíblia, mas não estou conseguindo, o Senhor está vendo. E o Senhor, permita o Senhor dizer a você: onde está o ralo do teu tempo? Deixa Ele falar com você. Não acho que é da sua cabeça, não. E que Ele possa te corrigir. Meu filho amado, eu te quero perto. Meu filho amado, eu quero que você nos últimos dias seja forte, seja fortalecido, e somente a palavra vai poder trazer essa força, essa perseverança. Então entra no fluxo daquilo que eu tenho desenhado para esse lugar. Coloque-se debaixo dessa admoestação que está sendo com gentileza, com amor, com ânimo, ensinado a vocês. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos ser tratados. A tua palavra é linda, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é clareza para as nossas vidas, mas Senhor, tem sido difícil. Então, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre os seus filhos a vontade de estudar a tua palavra, a sede e a fome que tem que vir sobre eles, para que eles venham beber a água da vida, para que eles venham se alimentar do pão da vida, o pão vivo que desceu do céu e pode trazer vida e vida em abundância. E muitas vezes, Senhor, estamos fugindo. Diga aí ao Senhor, para onde você está fugindo? Senhor, estou fugindo para o entretenimento, estou fugindo para a minha sede daquilo que vem, mas é perecível. Logo depois eu estou sedento novamente, me alegro por um instante, depois já estou triste novamente, já estou cansado novamente. Essa é a saída para a vida daqueles que estão claudicando. A palavra de Deus, ela é a vida que permanece, ela é aquilo que traz verdade. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode assentar.